Olá a todos, eu sou Petros Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero falar para vocês sobre como desenvolver o controle emocional. O que é controle emocional? Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que são as emoções. Bem rapidinho. Emoções são comportamentos. Você aprendeu a se zangar de determinada forma, a sentir amor de uma determinada forma, a sentir tristeza de uma determinada forma. As suas emoções, elas não são aleatórias, elas não estão fora do seu controle e elas não são coisas que você vivencia e não tem o que fazer. Nada disso. Você aprendeu a ser como você é também no lado emocional, por conta do seu histórico de vida. Por exemplo, uma pessoa que ela é chorona, digamos. Por que ela é chorona? Por que ela é muito sensível? Talvez não. Claro que vai ser muito sensível. Mas por que um adulto é muito chorão? Tudo que ele pede para os outros, ele faz aquele drama, ele é muito chorão. Porque talvez, aqui é só um sujeito hipotético, quando ele era criança, ele chorava para pedir as coisas, como qualquer criança. Só que ele foi aumentando o nível desse pedir com choro. Então quando ele pedia, os pais diziam não, 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 ele aumentava o choro. E isso foi se prolongando, isso não passou isso não deixou de acontecer na fase infantil, que é o que geralmente acontece com as pessoas. Elas aprendem o comportamento de choro para pedir, só que algumas pessoas elas mantêm e os pais continuam reforçando, continuam obedecendo, depois viram os amigos, depois vira a namorada. Quando você vai ver, é uma pessoa de 30 e poucos anos que é chorona. Então, ela aprendeu a ser assim. Da mesma forma, são todos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Só que existe essa crença de que a emoção é algo diferente do comportamento. Eu não consigo controlar minhas emoções, as minhas emoções fazem parte do meu temperamento, que fazem parte da minha personalidade, estão fora do meu controle. Nada disso. Você controla as suas emoções do mesmo jeito que você controla o seu caminhar. Você pode controlar elas do mesmo jeito que você controla um movimento dos seus braços. São formas semelhantes de se comportar. São comportamentos e comportamentos podem ser modificados, eles podem ser alterados várias vezes. Mas como desenvolver o controle emocional? Eu tenho uma emoção que eu não gosto, eu sou muito explosivo. E como é que eu posso controlar isso daí? A grande diferença entre as emoções e os comportamentos físicos, os comportamentos que eu vejo, é que justamente a gente não vê. E como existe essa crença na sociedade de que as emoções não podem ser modificadas, as pessoas não tentam modificar. Por exemplo, se eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a caminhar e fazer uma dieta. São coisas práticas. Caminhar, eu sei caminhar. Fazer uma dieta, eu sei fazer uma dieta, eu sei comer verduras. Então, são coisas práticas e objetivas. Agora, com as emoções é diferente. Às vezes a gente não tem métodos práticos, nós não temos formas práticas e objetivas para controlar as emoções. Então, vamos começar exatamente nesse ponto. Se as emoções elas ocorrem simplesmente e não estamos aguardando, a primeira coisa que você precisa fazer para você aprender a ter controle emocional é você saber quando e como suas emoções acontecem. Existem situações chave que despertam certas emoções. Existem algumas pessoas que estão extremamente calmas, mas elas se irritam apenas quando estão dentro do carro dirigindo. Isso é um contexto. Outras que são pessoas alegres, mas elas ficam extremamente deprimidas no trabalho. Então, aquele contexto, aquela situação é o que vai desencadear aquela emoção. Existem pessoas que são, digamos, muito tristes,
Mas quando encontram uma pessoa específica, elas ficam alegres. Então aquele contexto muda as emoções dela. Se você está buscando controle emocional, você precisa entender quais são esses contextos que modificam os seus comportamentos. Existem pessoas que simplesmente porque chega à noite, no horário de dormir, elas já se sentem bastante deprimidas. Isso é muito comum, inclusive. As pessoas se sentirem mais deprimidas na hora do sono, na hora de dormir e na hora de acordar. Então, você precisa entender isso. Você precisa, inclusive, anotar, se você precisar. Anotar quais são os momentos que você se sente, quais são os fatores que desencadeiam as suas emoções. Vão ter alguns fatores que são quase maioria, se não para todas as pessoas, os pais. Os pais desencadeiam emoções muito específicas. Namorada, um chefe, então a sua casa, o seu trabalho, tudo isso daí são pontos que geralmente são chave para você entender suas emoções. E a partir desse momento, você pode escolher, optar por novas emoções. Existe uma filosofia do Richard Bandler, o criador da PNL, que ele diz o seguinte: a variedade é o que permite as escolhas. Se você só tem uma opção de sentimento, se na sua mente só funciona uma única opção, por exemplo, eu vou ver o meu chefe, eu vou me deprimir, você só tem uma única opção. É assim com os dependentes químicos. Eles se estressam com alguma coisa e a única opção é: para me desestressar eu vou usar drogas. Então, se você tiver uma variedade de escolhas, de opções, você pode ser livre, você pode escolher. Apenas a variedade pode lhe permitir a escolha. E a escolha que permite você ser livre. E aí você vai, após selecionar os pontos-chave, você vai escolher outras formas de se sentir. Por exemplo, você se sente deprimido no seu trabalho, você vai dizer para si mesmo: amanhã eu vou me sentir bem. E as coisas que me causam mal, eu vou reagir de uma maneira diferente. Por exemplo, o meu chefe, todas as vezes que fala comigo, eu fico em pânico e não falo nada e fico muito deprimido. Certo. Aí a sua emoção com um comportamento, uma reação do seu corpo. O que você vai fazer? Quando o seu chefe falar com você, você vai buscar uma nova forma de responder. Claro que respeitosamente, dentro de um contexto que lhe permita ser saudável. E você, ao invés de entrar naquele estado, você vai escolher um outro estado. Eu vou respondê-lo e vou reagir de uma forma diferente. Isso aí é o que se chama de treino comportamental. E nesse seu caso, um treino emocional. Você está treinando suas emoções. É claro que no outro dia, você pode acabar esquecendo e se sentindo daquele jeito nervoso novamente. Mas aí você vai repetindo esse treino em vários locais. Você se estressa de maneira extremada no trânsito, por exemplo. Aí o que você faz? Quando eu estiver dirigindo, alguém me xingar, eu vou dar um tchauzinho, vou sorrir. Ah, mas ele merece um xingamento de volta? Esse não é o ponto é o seu treino emocional. Então eu vou passar esse exercício para vocês. Eu quero que vocês, o primeiro ponto, vocês entendam as suas emoções, anotem em que situações que elas acontecem, e segundo, escolham as novas formas de se comportar e se comportem, reajam de uma maneira diferente. Façam isso por, sei lá, um mês. É um tempo bacana para você analisar como você está reagindo. E você não precisa ter uma única reação não, você escolhe várias reações diferenciadas, que eu tenho certeza que quando você escolher várias coisas diferentes, você vai ser criativo na reação que você vai ter com os outros e nas formas que você vai ter de se sentir. Essa é a base, esse é o começo para você desenvolver o seu controle emocional. Mas em outros vídeos eu vou desenvolver mais essa ideia, eu vou passar outros exercícios para vocês, tá certo? Gostou do vídeo? Curta, comenta, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo e tchau!